Eu convido o senhor José Eduardo de Oliveira, representante do Grupo Aberto Rede de Inserção da Rua, que também é comissionado nosso aqui da casa, para fazer o uso da palavra referente à situação social e de oportunidade profissional de pessoas em situação de rua. Senhor José Eduardo de Oliveira, o senhor tem 10 minutos na tribuna da Câmara Municipal. Fica à vontade. Primeiramente, meus cumprimentos ao senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, vereadora Carla Aires. Meu nome é José Eduardo de Oliveira, eu tenho 50 anos, eu sou ex-morador em situação de rua de Florianópolis, né? O jogo de baralho me levou às ruas, eu fiquei 8 meses na rua, foi onde eu conheci o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, onde eu fui militante por 5 anos. Em 2018, eu recebi o convite da senhora Ivone Maria Peraça para estar fazendo parte da Pastoral do Povo da Rua de Florianópolis. E nessas andanças, né, devido à militância do movimento, nós fomos vendo que os problemas que nós temos são os mesmos em todos os cantos do Brasil. Seja Florianópolis, seja, enfim, todos os cantos são os mesmos problemas com as pessoas em situação de rua. E isso nos incomodava. Então, nós resolvemos criar uma rede de inserção da rua, que é para, na verdade, porque ninguém pensa no pós, né? As pessoas sempre pensam no que fazer agora, mas e depois? A pessoa ela chega em situação de rua em Florianópolis, ela é encaminhada para o Centro Pop, o Centro Pop encaminha ela para o CRAS, para o CREA, uma casa de recuperação, um abrigo, enfim, mas todos esses lugares têm prazo de validade. Aí depois, quando vence, eles novamente voltam para a rua. E isso se torna um ciclo vicioso. E nós também vimos que nós precisávamos aproximar mais, tanto o poder público, a sociedade civil e a população em situação de rua, para a gente estar quebrando o preconceito. Então, esse é o trabalho da rede. A rede ela tem hoje apoiadores, né, algumas instituições, pessoas, né, da sociedade civil e também alguns órgãos públicos. A própria Secretaria de Assistência Social hoje é uma das maiores parcerias que a gente tem. E nós já tiramos, nesse meio tempo, das pessoas que estavam em situação de rua, nós já tiramos mais de 90 pessoas. Essas pessoas já têm novamente a sua dignidade restabelecida, sua casa e seu trabalho. E assim, nós temos parcerias junto com a assistente social. Em 2018, a Rede Rua ela fez uma parceria com o IGEOF para participar do concurso temporário da CONCAP. 25 pessoas prestaram o concurso, dessas 25, 8 foram aprovadas. Nesse meio tempo, 28 pessoas foram trabalhar na obra nova do aeroporto. 38 pessoas foi para Angelina, para Camargo Correia. Isso são todas pessoas que estavam em situação de rua, que dormiam na Marquise. Essas pessoas que, na maioria das vezes, é marginalizada. É chamada de mendigo, é chamada de vagabundo, mas 77% das pessoas que hoje vivem em situação de rua em Florianópolis, elas têm o seu próprio ganho. A maioria dos eventos que tem, a segurança, quem faz a montagem e a desmontagem, são tudo pessoas que estão em situação de rua. Então, na maioria das vezes, às vezes a gente passa a ver uma pessoa dormindo aí numa marquise ou num canteiro, acha que é vagabundo, mas às vezes ele trabalhou a noite inteira para as famílias estarem se divertindo. Então, nós precisamos agora diminuir essa distância junto ao Legislativo, né? Já estamos diminuindo junto com a Prefeitura, junto com a Secretaria. Então, o nosso pedido é para isso, é para trazer para vocês alguns dados, né? 45 pessoas começaram ontem no Centro Pop a preparação para o concurso da CONCAP, que acontece agora em abril. São 45 pessoas e a maioria dessas pessoas dorme na Marquise. Eles já acordam de manhã preocupados em conseguir R$2, porque nós não temos um banheiro público em Florianópolis. Então, é para vocês verem a dificuldade em verem que as pessoas, sim, estão interessadas, né? Outros dados que a gente tem também, nós temos agora, começando agora na primeira semana de abril, um projeto chamado Horta Incisiva, que é uma parceria junto com o Instituto Fontes, junto com o sindicato Sinjusc e com a escola Anabá. São pessoas em situação de rua que vai estar fazendo uma horta no terraço do Instituto. Por quê? Porque nós precisamos ocupar esses espaços ociosos da cidade. E sabemos que Florianópolis tem muitos desses espaços.
Então, essa horta ela já começa, isso já é realidade, ela começa agora na primeira semana de abril. Também vai acontecer no Abraão um outro projeto de panificação, né? Estamos buscando parcerias, porque a única coisa que precisamos agora, o que está faltando é apenas o equipamento, né? O restante a gente já tem todos. E esses projetos, os próprios moradores em situação de rua que fazem, desde o primeiro prego até o final, né? Hoje em Florianópolis nós temos mais de 500 pessoas em situação de rua. Na alta temporada esse número triplica. Por quê? Porque vem muitas pessoas para cá, mochileiro e tal, e acaba ficando. E são públicos distintos, a gente não pode misturar, né, digamos assim, fazer uma junção que todos são moradores em situação de rua. Mas também temos que respeitar e mudar essa política pública para que aqueles que decidirem a ficar na rua, eles também tenham seus direitos garantidos, né? Esse direito tem que ser garantido, porque é o direito de ir e vir. Todos nós temos, todos nós somos sujeitos, né? Somos sujeitos de direitos, então isso é o fato mais importante. Acontece também, já há quase um ano na Lagoa do Peri, nós temos uma parceria com o Colégio Catarinense, que 2 dias de cada mês, nós levamos na média de 20 a 25 pessoas em situação de rua. Lá do lado da Lagoa do Peri tem uma casa que é dos escoteiros, é onde a gente faz um trabalho de formação com essas pessoas. Por que formação? A formação, ela liberta da burrice, né? Ela tira das subvergências. Então, todos nós temos direito a isso. E só assim nós conseguimos mudar a realidade. Porque é muito fácil se criticar, jogar tudo na culpa da pessoa em situação de rua. Porque tudo que acontece de errado na cidade, parece que a culpa é do morador de rua, né? Se tudo que é roubo, tudo que é isso e aquilo, não, mas nós precisamos mudar isso. E como que nós mudamos isso? Nós mudamos isso com coisas concretas, com projetos. E outra, sentando e conversando. Divergência todos nós temos, mas num coletivo a gente consegue muita coisa. E o projeto e a Rede RIR, ela tem provado isso. Nós temos toda terça de manhã no Centro Pop um trabalho com eles que é sobre psicodrama, né? É um grupo de voluntários, psicólogos, que vai lá e trabalha com ele, é o primeiro acolhimento. Temos na terça à tarde, esse horário deve estar acabando, já deve ter acabado, tem uma sessão de reiki. O reiki ele começou porque para tirar a ociosidade. E hoje, as pessoas que recebiam reiki, hoje são eles que aplicam, porque eles passaram por isso. Então, nós trabalhamos nessa linha. Então, hoje eu venho aqui, eu gostaria de agradecer o vereador Maico Costa por ter nos dado, ter feito o requerimento para a gente estar podendo estar participando dessa tribuna livre. E nós também não ficamos só em Florianópolis, nós já temos em Lages uma cooperativa de reciclado, voltada para a população em situação de rua. Então, assim, são vários projetos. Estamos construindo agora, no gabinete do vereador Maico Costa, um liquidim para essas pessoas. Por quê? Porque a maioria não tem telefone e, às vezes, aparece uma vaga de emprego e ele acaba perdendo essa oportunidade, porque, às vezes, não tem o dinheiro do transporte, não recebe. Então, esse liquidim, ele vai nos ajudar isso aí, tá? Então, esse é um pouco do nosso trabalho, é um trabalho árduo, todos voluntários, nós não temos benefício nenhum. Então, eu venho aqui, mais uma vez, agradecer e pedir que todos os vereadores olhassem com carinho, tivessem um outro olhar, que nós mudamos o nosso olhar, tiramos o nosso olhar de julgar e começamos a olhar com o olhar de olhar para essas pessoas. Porque, além de tudo, são pessoas que estão lá. E a própria Constituição, aliás, o próprio modelo político brasileiro nosso hoje, numa pesquisa, ele coloca que 77% da população brasileira hoje, ela pode se tornar pessoa em situação de rua. Porque quando a gente fala pessoas em situação de rua, não é só quem está dormindo na marquise. Hoje em Florianópolis nós temos muitas pessoas que moram nas comunidades, mas o que ele tem é só para pagar aluguel. Então ele acaba tendo que vir buscar alimentação, seja no centro, seja na passarela, seja na fila aí durante a noite. Então, nós precisamos mudar esse nosso olhar e diminuir essa distância que existe, né? Então, eu peço a cada um de vocês a sensibilidade, que vocês olhem com carinho, deixem nos aproximarmos, vamos sentar, vamos conversar e vamos construir junto. Porque é o que eu falo, Florianópolis é uma cidade pequena com problema de cidade grande. Então, nós conseguimos amenizar. Vamos acabar com... Não vai, porque isso é universal.
até esse projeto que veio da secretaria, esse projeto ele está sendo muito criticado por alguns, mas eu gostaria que todos olhassem com carinho, porque esse projeto ele não foi feito pelo prefeito. Esse projeto ele foi construído com a rua. Fomos nós que levamos isso. E isso ele não resolve hoje, mas é a longo prazo. Então, ele vai permitir que amenize o número de pessoas em situação de rua. Porque imagina, uma pessoa, um menino, ele passa a vida toda no... Mais um minuto. E aí, depois ele sai de lá, muito obrigado, você se comportou bem, boa sorte. Mas essa pessoa sai sem rumo nenhum. Onde ele vem? Ele vem para a rua. Hoje, infelizmente, Florianópolis fechou o seu CRAI. Os imigrantes estão tudo lá na fila do Centro Pop. Então, o Centro Pop, os próprios funcionários, eles não sabem como atender essa demanda. Então, nós precisamos mudar o nosso olhar. Não julgar, vamos tirar os rótulos. É muito dolorido isso. É dolorido demais. Porque se a gente tem outros meios e outros caminhos. Mais uma vez, muito obrigado por me dar essa oportunidade. Mais uma vez, agradecer ao vereador Maico Costa. E uma boa tarde. O vereador Dalmos Deus Dedite Menezes. Senhor presidente, veja aqui dois assuntos importantes na tarde de hoje. O primeiro, quero aqui parabenizar o Braz, nosso colega da Casão há muito tempo, que traz essa preocupação de mudar o nome de Florianópolis para Floripa. Ele tinha me consultado há algum tempo atrás e falei, Braz, eu tenho uma certa preocupação em encabeçar, iniciar esse processo, porque isso aí a gente não sabe qual a repercussão. E vi alguns comentários totalmente negativos com relação à mudança do nome. Mas é um estudo, Braz, e que vai ser realmente analisado. E veja aqui a pesquisa que foi feita, parece que 82% é favorável, 14% tem um número muito menor, mas é uma coisa, dá para iniciar esse processo e verificar qual é a opinião da população. Com relação ao morador de rua, eu pergunto ao senhor, porque é muito comum, tanto nesta casa como na cidade, as pessoas falam, vem de fora, e Florianópolis é um mar de rosas, é uma beleza morar em Florianópolis, morar na Rua do Siri, é 2 quilômetros da praia, é 5 minutos da praia, e depois o problema sai de outra cidade e vem para cá. Por outro lado, se fala no meio de comunicação e algumas placas identificando, não dê esmola, dê trabalho. E a gente vê que as pessoas, muitas dessas pessoas estão aqui sem condições nenhuma, a gente verifica isso. Eu queria saber do senhor, se o senhor tem um acompanhamento de quem vem de outra cidade e quem é de Florianópolis. Se existe esse controle, e o porquê que ele veio de fora, pegar um perfil dessa pessoa, por que ele veio de fora, qual a finalidade, por que ele não quer retornar para a sua cidade, porque o projeto que veio aqui para esta casa foi um projeto realmente para atender a população, mas ele teve muita crítica. Mais um minuto, vereador Dalmo. Entendi as pessoas, até saiu a ser muito pejorativo a forma que esse projeto foi aprovado, e claro que a finalidade era uma outra, mas eu queria saber do senhor, como que as pessoas chegaram de fora para Florianópolis, por que não querem retornar, e tem muita gente aqui de Florianópolis morando aqui na condição de rua? Nobre vereador, muito pertinente a pergunta do senhor. Vamos lá. Primeiro, quando a gente não usa o termo morador de rua, porque ninguém mora na rua, a pessoa claro. Está na rua. Então, é morador em situação de rua. Hoje, em Florianópolis, nós temos mais de 500 pessoas em situação de rua. Mas esse número não quer dizer que todos dormem na Marquise. Como eu coloquei, o que acontece? Florianópolis tem mais de 500 pessoas em situação de rua, só que quando chega na autotemporada, esse número triplica. Porque vem os mochileiros, vem os estrangeiros, e eles acabam, vai ficando. Então, e outra, eu não concordo com essa pergunta, com esse negócio de não dar esmola. Porque o que é dar esmola? Se a pessoa, se ela não tem condições, nós não podemos generalizar. É como eu coloquei aqui, nós também não somos a favor do assistencialismo, mas ele se faz necessário, porque a pessoa precisa se alimentar. A passarela, ela serve 150 alimentação, e nós temos mais de 500 pessoas, né? Essas outras pessoas, por isso que eu falei, então a Rede RIR, ela vem com esse olhar, porque como eu falei, isso se torna um ciclo vicioso.
Né? A pessoa ela chega aqui, quando ela chega na rodoviária em qualquer lugar, eu não tenho para onde ir, vai para o Centro Pop. O Centro Pop, a equipe técnica, ela encaminha para o CRAS, enfim, para algum lugar. E todos esses lugares têm prazo de validade. Venceu esse prazo, eles voltam novamente para a rua. Então, acontece isso. E outra, ia para a Ilha da Magia, vamos conhecer a Ilha da Magia. Nós estamos na capital, que é o custo de vida mais caro, uma das capitais mais caras. Por isso eu falei, então nós precisamos se unir com a dúvida do senhor, mas também com o conhecimento do senhor, para a gente poder construir um projeto dentro do vereador Marquito que está aí. A gente tem sentado já várias vezes para a gente trazer um restaurante popular, porque as pessoas falam, mas só vai beneficiar moradores. Não vai só beneficiar moradores de situação de rua. Um restaurante popular aqui, por exemplo, vai... o funcionário da Câmara, o funcionário do comércio, é um benefício para o município. É que eu falei, morador em situação de rua, ele é universal, não vai acabar nunca, mas nós conseguimos amenizar isso. Então, tem vários projetos nossos que está dando certo, porque a gente tem essa visão. Nós pensamos no pós, nós não pensamos no agora, mas o agora se faz necessário. Vereador Marquito. Obrigado, senhor presidente. Queria parabenizar a fala do Eduardo, que eu acompanho aqui. Também, como ele mesmo comentou, a gente vem dialogando já há um bom tempo, né? E acho que, vereador Dinho, assim, a pessoa em situação de rua, ela não dá para caracterizar, porque são vários motivos que levam essa pessoa a chegar lá, são N motivos. E são N motivos que essa pessoa permaneça lá. Acho que Florianópolis é uma característica, a gente tem um déficit de habitação social, por exemplo, que leva muita gente a chegar a morar na rua. Eu conheci mesmo um casal que não tinha mais como pagar o aluguel, começou a morar dentro de um carro, vendeu o carro e estava em situação de rua. Eu acompanhei pessoalmente esse processo dela, de não ter mais emprego, não ter mais trabalho e chegar nessa situação. Isso é um estado que ninguém quer chegar. Às vezes tu não tem uma rede familiar ou uma rede social que te dá um amparo suficiente, essa pessoa acaba indo para a rua. Às vezes também por decepção amorosa, decepção familiar, se envolve com drogas, né? Ou mesmo se transforma em adicto e não tem mais coragem de voltar para casa, às vezes. Então, são N motivos, a gente não consegue especificar problemas financeiros. No atual momento de crise econômica, a gente vê que isso se agrava cada vez mais. Então, eu acho que a função do Estado, seja ele município, governo do Estado ou federal, é garantir políticas que dê estrutura. Eu acho que Florianópolis é uma característica, a gente não vê lá no semáforo, cuidado com o cruzamento, né? Mas fala, não dê esmolas. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa perspectiva e essa característica. A gente tem uma cidade que é muito... as pessoas fazem caridade, as pessoas fazem ações sociais, a gente pode sim qualificar isso enquanto Estado, enquanto governo municipal, né? Queria colocar também a situação que, de fato, tenho sido militante aqui nessa Casa da Defesa para a gente construir um restaurante popular. Mais um minutinho, vereador Marquito. Muito obrigado. A gente tentou por 3 vezes na lei orçamentária anual incluir essa emenda, levou as secretárias de assistência social a visitar a experiência do município de Joinville. Tenho sido militante da segurança alimentar, porque o restaurante popular é um equipamento de segurança alimentar e nutricional, a única capital do país que não tem esse equipamento público, e isso serve para todo mundo, como bem o Eduardo falou. Então, quero aqui me solidarizar e queria que se o Eduardo pudesse falar um pouco mais dessa característica, desse universo que é a população em situação de rua e também a importância do restaurante popular, que ele já relatou de forma muito adequada. Parabéns, Eduardo, e estamos juntos aí para avançar nessa política mais qualificada, né? Obrigado, vereador. Então, como bem colocou, aquilo que eu coloquei. Primeiro ponto, precisamos mudar o nosso olhar. Tirar o olhar de julgar e começar o olhar de olhar. Porque se tem um grande defeito, na verdade, de falar a pessoa foi para a rua porque ela usa droga. Já está totalmente equivocada. Porque o que é droga para as pessoas? O que é droga para vocês? O que é droga para mim? Então, nós temos... E outra, a maioria das vezes, as pessoas começam a usar a droga na rua. Aquilo é um refúgio. Principalmente as mulheres. É uma autodefesa. Porque elas ficam muito mais fragilizadas. Então, precisamos ter essa mudança. E começar a olhar o sujeito como sujeito, né? Como eu falei, igual, quando eu vim para a rua, eu fiquei em situação de rua,
porque eu fiquei viciado no jogo de baralho, né? Eu tenho curso superior, eu morei na Europa, eu morei na África, eu morei na Ásia, eu já rodei esse mundo todo, entendeu? Só que em 2012, quando eu me vi, eu descobri que eu tinha um câncer, eu simplesmente me entreguei, entrei no jogo de baralho, e quando eu vi tudo aqueles bens materiais que eu tinha, eu acabei perdendo e acabei estando em situação de rua. E hoje, o perfil do morador em situação de rua, hoje ele mudou muito. Nos anos 70, nos anos 80, quem é dessa época lembra muito bem, os moradores de rua naquela época era quem brigava com o pai devido à sexualidade, era expulso de casa. Né? A pessoa, eu sou livre, vou morar na rua. Hoje o perfil mudou muito. Por isso que hoje até não é mais pessoa na rua, é morador em situação de rua, porque ele está naquela situação. Então nós temos que ver isso. Como bem colocou o vereador Marquito, isso acontece do quê? A maioria quebra de vínculo familiar. Então ela saiu de um relacionamento, às vezes ela se endividou, né? Ela fez um autoempréstimo, está lá tudo financiado, que ela tem tudo financiado, tem 50 carnê lá para pagar, de repente ela está desempregada, a empresa faliu, enfim, como a gente tem visto muito por aí, e ela está em situação de rua. E como eu coloquei, hoje em Florianópolis, a maioria que se alimenta, tanto na fila lá da passarela, quanto à noite, aqui em frente à catedral, a maioria está morando numa casa. Eles têm lá a sua casa, só o que ele ganha, ele só paga o aluguel. Então, ele está em situação de rua, porque ele depende ainda de uma cesta básica da igreja, ou de um amigo, ou de um grupo, né? Ele precisa de um remédio. Então, nós precisamos ter, primeiro ponto é ter esse olhar e começar a ver dessa maneira. E aquilo que eu falei, a rua ela é muito acolhedora, na rua não falta nada, assim, entre aspas. Porque se tiver uma marmita e tiver 20, 20 come. Se tiver um cobertor e tiver 50, 50 divide aquilo lá. Então, a pessoa ela chega, quebrou todo o seu vínculo familiar, né? Abandonou família, filhos e tudo. E aí, daqui a pouco, ela chega num lugar que ela é acolhida, ninguém pergunta, ninguém quer saber dos problemas dela, porque você vai perguntar para a pessoa que está na rua o problema, se você também está cheio de problema, como que você vai resolver? Né? Então, o ponto principal é esse, temos que, então, buscar isso, buscar realmente uma política pública que funcione, que saia do papel, que o dinheiro seja realmente aplicado naquilo que tem que ser, né? Porque não adianta, a gente sabe muito bem, por que a gente criou a Rede Rio? É com essa visão. Nós não fazemos um trabalho paralelo à Secretaria de Assistência Social, nós fazemos um trabalho complementar. Né? Nós complementamos porque nós sabemos que o equipamento é sucateado, que tem falta de funcionário, os funcionários estão doentes, adoeceram, muitos estão afastados do trabalho devido a isso. Então, esse olhar é a gente começar a ter isso. E aquilo que eu falei, a gente só vai conseguir isso diminuindo essa distância. É realmente trazendo, realmente vocês, vereadores, que têm, né, que além de ter esse, dá para perceber que a maioria tem esse olhar, e também tem como a gente construir junto, né? Então, é isso aí. Espero ter respondido, meu querido. Vereador Maicon Costa, posteriormente, vereador Herádio já pode emendar na pergunta também, tá, vereador Herádio? Após o vereador Maicon, já pode emendar. Eduardo, primeiro eu dizer da honra e do privilégio de te ter nomeado no nosso gabinete e ter a oportunidade de ouvir de alguém que viveu na rua sobre as pessoas em situação de rua, né? Muitas vezes a gente vê essa tribuna, pessoas trazendo conteúdo sobre moradores em situação de rua, mas que não vivenciaram com propriedade o assunto, com essa substância, vamos dizer assim, que tu teve na situação de rua. Me permita um breve relato, Eduardo. E eu vi muitas críticas a alguns projetos que tentam trazer alguma solução para os moradores em situação de rua. Eu vi muitas críticas, mas não deu 1% dessas críticas de pessoas tentando trazer solução para essa problemática. Então é muito fácil apontar, criticar e não trazer soluções para resolver um problema que não é um problema só de Florianópolis, mas é um problema do Brasil, é um problema da humanidade, de países de primeiro mundo que vêm sofrendo com essa problemática. E caminhando contigo nas ruas, em outras oportunidades, eu tive a oportunidade de ver ex-comandantes da Varig que saíram com a mão na frente e outra atrás das suas indenizações e acabaram na rua. Pessoas intelectuais, outras pessoas que acabaram tendo um problema com o divórcio, a separação, uma quebra do vínculo familiar. E amanhã pode ser qualquer um da gente que está aqui dentro desse plenário. Pode ser um vereador, pode ser um assessor, pode ser outra pessoa que tem essa frustração também, Eduardo.
Então, eu não direciono uma pergunta porque, na verdade, eu faço aqui uma troca de energias contigo, que a gente faz isso constantemente nos teus posicionamentos. Então, na verdade, a minha palavra e o meu uso da palavra aqui não é para te perguntar absolutamente nada, porque eu tenho essa oportunidade de fazer isso diariamente. Mas para... Mais um minuto. Para te agradecer do fundo do coração pela honra e pelo privilégio de ter a oportunidade de aprender todo dia contigo. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Maico. Vereador Herádio. Alô, alô. Quero cumprimentar o Braz pela Floripa Livre, o movimento Floripa Livre. Eu acho que é um movimento importante, é um movimento de conscientização. Ele vai ter alguns anos para conduzir esse processo, para chegar no objetivo, quem sabe, daqui a um tempo. Mas quero cumprimentar o Carlos Eduardo a posição que ocupa na sociedade. A gente não sabe que posição é essa, de onde veio. O morador de rua é determinado no momento, no outro não é. Então, eu acho que é um trabalho de conscientização. Eu vejo que a secretária de Assistência Social da Prefeitura de Florianópolis tem contribuído bastante com os moradores de rua do município de Florianópolis. São de ruas, que são várias ruas, né? Mas eu acho que essa associação, essa integração é muito importante. Vereador Herádio, só um minutinho. Pode ficar em silêncio, por favor. Pode continuar, vereador Herádio. São diversos os fatores que levam a ser morador de ruas. E você contou uma história relativa a tudo isso, né? São diversos fatores. É familiar, é o desemprego que é grande, é a renda familiar das famílias, enfim, são vários os fatores. Mas somente com vontade e determinação, e esse conjunto, essa união de vocês, que vai fazer com que esse movimento seja mais forte. Acabar com o movimento, eu acho que vai ser difícil acabar, eu acho que nunca acaba. Mas, pelo menos, conscientiza a sociedade, conscientiza a Prefeitura de Florianópolis, a Secretaria de Assistência Social, a ser mais, contribuir muito mais com esse movimento. E ela pode sim. E a secretária Maria Cláudia ter feito o possível para fazer com que esse movimento de vocês seja cada vez melhor e mais organizado. Parabéns. Obrigado. Vereadora Carla. Presidente. Eduardo, parabéns pela sua explanação, mas também queria contribuir um pouco com esse debate, pegando um gancho na fala do vereador Maicon e agora do vereador Herádio, que me antecedeu, de que é notório que quando alguns movimentos colocam situações como a que o senhor trouxe com bastante propriedade, a gente se conhece da militância de fora desse espaço e sabe qual é a realidade, todo mundo é sempre muito solícito, solidário e ninguém vê problemas, né, nessa situação, além de dizer que é preciso fortalecer o movimento e dar apoio. Eu queria dizer o que a gente tem feito aqui, enquanto mandato, é, na verdade, contribuir para que esse movimento não exista de fato, que não exista população em situação de rua. E a gente traz alternativas enquanto oposição para essa casa e para essa gestão, dizendo que temos que ter políticas públicas para resolver essa situação. Quando a oposição nessa casa faz a crítica ao modelo de impostos, ao modelo de habitação social nessa cidade, quando fazemos críticas aos devedores de impostos da cidade, quando fazemos críticas às prioridades que favorecem a elite, ao povo da beira-mar, aos grandes bairros e não favorecem, por exemplo, a habitação de interesse social, a gente está trazendo soluções e alternativas que sim contribuam para que as pessoas saiam da rua e que não sejam paliativos, né? Porque a gente não quer fortalecer o movimento, a gente quer terminar com o movimento e extinguir a população em situação de rua e dar dignidade de vida, de direito humano, de habitação, de saúde, educação, emprego e renda para todas as pessoas. Obrigada, Eduardo, e continue na luta. Obrigado. Mais algum vereador? Senhor José Eduardo, vereador Jefferson Bacher. Obrigado, vereador presidente Fábio. Eduardo, a gente te acompanha todo dia aqui na Câmara. Primeiro dizer que tu és um guerreiro, um vencedor.
de talvez uma batalha, uma luta diária que a gente vê nas ruas. Mas eu quero ir além, Eduardo. Acho que não é um microfone de uma Câmara de Vereadores, não é uma TV Câmara, não é uma tela que vai dizer o trabalho de cada um de nós. Quem participa do movimento de Irmãos da Igreja, movimento Água Viva, os centros de Umbanda que a gente frequenta, sabe do nosso trabalho diário com essas pessoas, sabe do trabalho que é feito nas comunidades para justamente impedir para que essas pessoas cheguem a essa situação. E também, quando chegam, essas pessoas estão lá dando auxílio. Então, não é uma tribuna de Câmara. Claro, te dou tenho o maior orgulho de ter como funcionário aqui de um gabinete, de um vereador dessa casa, mas não é essa televisão, nem esse microfone, porque agora no microfone todo mundo é bonzinho. Todo mundo acha que tem que fazer, mas cada um sabe o que faz fora daqui na sua vida diária. A sua humildade, o seu trabalho nas suas comunidades é que diz o que cada um é, tá? Então eu só queria te falar isso. Te parabenizo, tenho orgulho sim, te acho um cara super educado, chegasse aqui pela tua competência, né? Então eu só queria desabafar nesse sentido, porque muita gente chega no microfone, blá blá blá, blá blá blá, e não é assim. Eu acho que o nosso trabalho é diário como ser humano, na sua luta diária, nas suas atitudes diárias. É aí que a gente vê quem é quem. Obrigado. Obrigado. Obrigado, vereador Jefferson. José Eduardo, 1 minuto para sua conclusão. Fica à vontade. Tá. Primeiramente, então, gostaria mais uma vez de agradecer o nobre Edilmar Costa por ter dado essa oportunidade, ter feito o requerimento para a gente poder estar usando aqui. E, vereador Jeff, eu conheço um pouco do seu trabalho, parabenizo também o trabalho que você faz na sua comunidade, mas eu quero pegar gancho na fala da vereadora Carla Aides. Como ela bem falou, nós somos já companheiros de militância há algum tempo, e realmente eu também espero um dia não precisar mais de um microfone e uma TV. Né? Eu espero que realmente a política pública funcione e que as pessoas sejam vistas de igual por igual. Eu espero, sim, que todos tenham os mesmos direitos, né? Porque isso, além de estar na Constituição, está em nós. É aquilo que eu falei. Nós precisamos mudar o nosso olhar. Tirar o olhar de julgar e olhar de olhar. Muito obrigado. Solicito mais uma salva de palmas. Obrigado, senhor José Eduardo de Oliveira. Parabéns aí pela trajetória de vida. José Eduardo, inclusive é servidor da Câmara Municipal, lotado no gabinete do vereador Maicon Costa.